Olá, seja bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui. E nessa aula eu quero te ensinar a criar banco de dados no Cpenium. Para você criar banco de dados é bem simples. Basta você acessar a seção Banco de Dados e clicar em Gerenciamento dos meus bancos de dados. Você vai chegar a esta seção. Nessa seção, você tem como criar banco de dados, modificar banco de dados e visualizar os bancos de dados atuais e adicionar usuários a determinados bancos de dados. Você também tem a possibilidade de visualizar os usuários criados nessa seção. Para você criar um novo banco de dados é bem simples. Basta você clicar aqui e digitar o nome do banco de dados. O seu banco de dados, ele sempre vai ter o seu nome de usuário, que é o nome de usuário que você vai acessar o seu Cpenium. No meu caso aqui, o meu nome de usuário é bmeducac, underline, o nome do meu banco de dados. O seu vai ser o seu nome de usuário, underline, o nome do banco de dados que você vai colocar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, banco de dados teste. Eu vou criar aqui o banco de dados, bem simples. Ficou aqui bmeduc, underline, teste. Então, vou voltar. Esse banco de dados, para mim poder acessar por meio de uma aplicação, eu vou precisar adicionar um usuário. Como que eu posso fazer isso? Eu posso criar um novo usuário. Então, eu vou criar aqui um novo usuário chamado teste, usuário teste, e vou colocar aqui uma senha. Posso utilizar, inclusive, o gerador de senha. Copiei, usar senha. Criei o usuário. Vou voltar. E agora eu preciso associar esse usuário para ele poder associar ao banco de dados. Então, eu vou selecionar aqui o usuário teste e vou adicionar ele no banco de dados teste. Vou clicar aqui em adicionar. Aqui eu posso configurar os privilégios desse usuário, para que ele possa acessar o banco de dados. E aí tem algumas configurações, por exemplo, que ele pode criar, que ele pode deletar, que ele pode procurar, que ele pode adicionar gatilhos, entre outros. Pode simplesmente colocar que esse usuário tem todos os privilégios nesse banco de dados. Clicar aqui em fazer alterações. Prontinho. Já apareceu que o usuário foi adicionado ao banco de dados. Então, para você hoje utilizar qualquer aplicação web, essa aplicação vai precisar ter um usuário que acesse um banco de dados MySQL. Prontinho. Está aqui o usuário atual, banco de dados. Eu posso, inclusive, renomear o banco, caso eu queira. E a mesma coisa eu posso fazer aqui com o usuário. Renomear, alterar a senha ou simplesmente excluir. Eu também posso modificar um banco de dados. Por exemplo, eu posso verificar o banco de dados. Essa verificação vai ser feita caso tenha algum erro. E aí eu posso verificar se tem algum erro. E na próxima opção eu posso reparar esse banco de dados. Então eu posso clicar aqui em reparar o banco de dados. Prontinho, bem simples para você poder utilizar os bancos de dados SQL do Cpenium. Agora eu posso, inclusive, acessar o banco de dados através do phpMyAdmin. É onde eu posso visualizar os dados desse banco de dados. Ainda na seção Banco de Dados, eu só preciso clicar aqui em phpMyAdmin. Eu vou ser redirecionado. Está aqui o primeiro banco de dados. Não tem nenhuma tabela de dados aqui, mas está aqui
o meu banco, se tivesse alguma tabela, por exemplo, vou acessar aqui meu banco de dados do meu WordPress instalado, que é esse WP 182, está aqui todas as tabelas da aplicação do WordPress. Aí eu posso simplesmente visualizar a estrutura, procurar dados, limpar e até mesmo eliminar o banco de dados. Para poder voltar, é bem simples. É só clicar aqui no menu voltar para que você possa voltar ao cPanel. Prontinho. É assim que você pode criar e visualizar os seus bancos de dados. Espero que essa aula tenha contribuído no seu aprendizado ao cPanel. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.